galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e este canal aqui é dedicado a falar de Deus de todas as formas diretas, para que você veja e entenda que Deus é maravilhoso, sim, e que Ele nos ajuda a sermos pessoas muito melhores. Aliás, não é só eu que digo isso, a igreja diz, muitas outras pessoas falam isso. E tenha certeza, o número de pessoas que se converteram é muito maior do que algumas que ficam tentando tirar Deus do contexto, né? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre algo muito importante, que é algo que vai acontecer no dia 28 de maio, que vai fazer o mundo tremer. Pelo menos o mundo espiritual vai tremer, né? Porque o mundo daqui da Terra deveria também tremer com essa informação. Mas vamos lá. Você quer saber o que é? Fica comigo até o final do vídeo pra você saber o que é. Porque agora eu vou fazer aquele script, né, que eu tenho que fazer aqui no canal, que é muito importante, que é, não se esqueça de curtir este vídeo, você assistir, curtir, comentar, se inscrever, é muito importante. Mas o curtir, mais ainda, porque o YouTube entende que você está indicando para outras pessoas. Então ele pega esse vídeo aqui e mostra para pessoas que nem são inscritas. Isso nos ajuda muito na nossa missão de combater algumas informações que dão contra o testemunho da nossa igreja e de Deus. Então, assim, a gente acredita que vai diminuir a confusão que muitos têm gerado, tá bom? Então, nos ajude aí com a sua contribuição no joinha. Combinado? Se você não é inscrito ainda no canal e foi uma dessas pessoas que o YouTube recomendou, seja muito bem-vindo e já aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho também. Lembramos sempre, é importante lembrar, né, para o povo não esquecer, de que o comentário é muito importante para nós. Nós gostamos muito, mas ele deve ser sempre feito com muito amor, misericórdia, respeito e compaixão com o próximo, principalmente se você não gostar de mim, não gostar nada do que eu falar aqui, se você não concordar com a Igreja Católica. Lembrando também de que nós temos um grupo no Telegram e no WhatsApp, né, onde nós compartilhamos as informações aqui do canal e também da Igreja Católica. É a oportunidade também de você falar comigo lá no privado. Já tem gente fazendo isso e está sendo uma oportunidade aí maravilhosa, tanto para mim quanto para os inscritos também. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, porque lá eu posto com mais frequência, né? Porque lá são coisas mais curtas do que aqui no YouTube. Agora chega de falar e vamos para o vídeo, bora para o vídeo. Se você é católico, vai na missa, é um católico, como a gente fala, praticante, você sabe o que vai acontecer no dia 28 de maio. Vão dar os 50 dias pós a Páscoa. E o que nós comemoramos nesse dia? Dia de Pentecostes. Oh, meu Deus! É um dia muito alegre para nossa igreja, né? E para você que não entende o que é o Pentecostes. O Pentecostes, né, vem lá do grego, que é o 50º dia pós a Páscoa. Por isso que são 50 dias pós a Páscoa. Ele começou com os discípulos? Não, ele começou lá no Antigo Testamento, onde eles compartilhavam, né? Eles celebravam aí a colheita, né? Que é um dia de alegria, de ação de graças. É uma festa agrária, né? Então, o povo oferecia aí para Deus os primeiros frutos que a terra tinha produzido e depois, né, tornou-se aí a renovação da aliança de Sinai, né? Então, todas essas passagens aí estão lá no Êxodo. Como nós, da Igreja Católica Apostólica Romana, acreditamos, do Antigo Testamento veio o Novo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que o Novo Testamento? Porque tudo aquilo que foi profetizado e vivido lá no Antigo Testamento toma uma nova forma com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Pentecostes, que era essa festa agrária aí, né, da colheita, agora se torna a vinda do Espírito Santo para a igreja. Como era mais ou menos esse contexto do Pentecostes? Antes, né, do Pentecostes, o que aconteceu? Até mesmo que a gente viveu na igreja. Semana Santa. Semana Santa, a paixão, morte e ressurreição de Cristo. E aí depois veio a ascensão também, né? Então, imagine, os discípulos passaram por toda aquela dor de perder o seu amado, né, daquela forma tão cruel. Então, eles ficaram com medo. Então, eles se fecharam, ficaram muito temerosos. Se você for ver nas passagens bíblicas depois da paixão de Cristo, nós vamos ver que Jesus até apareceu para os discípulos, mas eles muitas vezes não reconheceram, né? Então, Jesus passa esse período aí para que possa reanimá-los, né, e preparar eles para a vinda do Espírito Santo. Então, nesse contexto, depois eles se reúnem, né, no que a gente chama de cenáculo, é um espaço grande, né, onde eles se reuniram. Inclusive, até numa formação foi dita que este cenáculo é exatamente onde acontece a Santa Ceia. Pois é, tive uma formação litúrgica e foi maravilhoso saber
de tudo isso um dia eu trago um pouco mais, né? Aos poucos eu vou trazendo um vídeo, que foi uma formação bem longa aí. Então, o cenáculo, né, onde era esse espaço aí, os discípulos se reúnem também com Nossa Senhora. Se você for ver nas imagens de Pentecostes, Nossa Senhora está ali com os discípulos e também há o título de Nossa Senhora de Pentecostes, né? E tinha até os foguinhos aí aparecendo, inclusive muito parecido com esse da capa, o fogo, né? Então, é o que a gente fala, o fogo do céu desce sobre a terra para reanimar os discípulos, ou seja, para que eles tenham um novo ardor, eles tenham essa alegria, né? Vivam essa ação de graças para poder ir e evangelizar, ir e falar de Cristo. Então ali os discípulos recebem inúmeros dons, né? Estavam lá cabisbaixos, temerosos por conta de tudo que perderam, e aí Deus vem por meio do Espírito Santo e os reanima. Isso tudo acontece lá em Atos dos Apóstolos, principalmente a vinda do Espírito Santo está no capítulo 2. Então depois você pode pegar essa passagem para você acompanhar, vale muito a leitura. E aí, dentro deste relato também é falado lá sobre as línguas de fogo, né, que pousaram sobre o Espírito Santo. Também tem uma polêmica envolvendo, porque falam que eles falaram em outras línguas, e aí entende-se que é a oração dos anjos, que é uma oração que ninguém entende, a não ser a pessoa que recebeu o dom de interpretação e que fala. Outros de que eles falaram outras línguas ali daquela época mesmo, né, então vários idiomas. Enfim, o Pentecostes, ele é como se fosse a coroação da Páscoa de Cristo, né? Ou seja, Cristo se entregou por nós, viveu toda aquela questão, teve sua ressurreição, teve seu momento com os discípulos, houve sua ascensão, e agora é a hora dele falar assim, ó, vai, eu tô dando a graça para vocês irem, para de medo, para de temer as coisas, é hora de vocês serem igreja, comunidade, né? Então acredita-se muito que, além daquele momento em que Jesus instituiu sobre Pedro, né, aquele poder de ligar e desligar as coisas entre o céu e a terra e cuidar da igreja de Cristo, é ali que acontece o início da comunidade. E também é ali em que nós recebemos, né, os dons do Espírito Santo. Aliás, dentro do Crisma, nós vivemos isso, né? Então, temos lá o sacramento do batismo, o sacramento da confissão, que aí nós estamos liberados para comungar, e a do crisma. O crisma é o que? É quando nós nos tornamos evangelizadores de Cristo. Então, nós recebemos o óleo e também os 7 dons do Espírito Santo. Nós celebramos assim, né? Que é esse fogo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo para nós é o que a nossa alma é para o corpo, né? Sem o Espírito Santo, a igreja não tem vida. Ela não é movimentada por Deus, né? Então, é a forma como Deus criou para que nós estivéssemos ligados e também fôssemos restaurados, né? No Catecismo da Igreja Católica, que é o livrinho amarelo que eu sempre falo em muitos vídeos aqui, ele diz que existem 7 dons do Espírito Santo. E é sobre eles que também vamos falar agora. Então vamos aos 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor a Deus. Os 7 dons do Espírito Santo. Então, eles são as capacidades que Deus deu para a sua igreja, para que ela fosse edificada. E aí ela nos prepara tanto para evangelizarmos, quanto para nos santificarmos para a presença de Deus. Só um ponto interessante aqui, é só um breve testemunho, né? Os 7 dons do Espírito Santo, eles são exatamente o que guiam a minha empresa, né? A minha empresa, ela se chama WM7. E aí, WM, que é o que te move em inglês, e os 7 dons do Espírito Santo, que aí é quando nós atendemos, né, a questão de igreja, da igreja católica, enfim. Quando é para negócios seculares, o que a gente faz? Os 7 dons do Espírito Santo estão ali sim, só que a gente só coloca, né, as palavras de outra forma para que as pessoas possam entender. Então, são todos os valores da minha empresa. Então, para você ver que o Pentecostes é muito forte também na minha vida, né? Então, vamos falar brevemente sobre os dons. O dom da sabedoria é o que nos dá o conhecimento sobre a verdade de Deus, ou seja, a verdade que é revelada por Deus, que mostra a grandeza do nosso Criador, né, da sua onipotência. Esse dom, ele brota da fé e da proximidade com os ensinamentos do nosso Senhor. O dom da inteligência ou do entendimento, né? Esse dom, ele não é um dom em que ele é adquirido do estudo. Ele não precisa ter estudo para ser adquirido, né?
Esse dom, ele nos ajuda a penetrar nas verdades reveladas por Deus. Então, ele é nos dado, né, desde que nós tenhamos muito amor por Deus, né? Ou seja, nós já temos a inteligência, nós só precisamos saber utilizá-las. A gente já tem a inteligência que a gente vai aprendendo, vai colocando em prática com o tempo, né, na prática, mas já nos é dada a inteligência. Todo ser humano tem inteligência, gente. E aí, com esse dom da inteligência, do entendimento, nós conseguimos entender melhor. Então, para você ver que a fé não é essa coisa cega. Ela tem também o lado da razão, o lado da emoção. Ela tem todo esse complemento, essa plenitude, né? O dom da ciência. Esse dom, ele ajuda todo cristão a penetrar na verdade, né, de Deus, na realidade. Então a gente consegue entender por que muitos dos sofrimentos, desilusões. Ele é o dom que faz com que a gente reconheça o sentido dessas humilhações, do sofrimento. Então ele é aquele que dá luz, né, para todas essas situações. Temor a Deus. É um dom, inclusive, que alguns até confundem. Temor a Deus não é um medo de Deus, é um respeito a Deus. Não é temer o castigo, mas sim é ter um medo de não estar na presença, de não fazer aquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é a verdade de Deus. É o fato de nós amarmos muito a Deus, mas nós termos o receio, o medo de ofendê-lo, né? Igual os nossos pais. Nós amamos os nossos pais, mas existem pais que dão a questão do medo e aqueles que têm a questão do respeito, né? Eu não quero fazer essa coisa errada, eu não quero fazer isso, ou pensando, será que isso eu vou ofender meus pais? Entende? O dom da piedade. Olha, a gente precisa bastante. O dom da piedade nos ajuda a termos mais compaixão com os nossos irmãos. Então, ele é um limite que nos ensina, né? É um dom que nos ensina o limite do nosso irmão e a respeitar isso também. Lembrando, respeitar o limite do irmão não quer dizer que eu vou aceitar o pecado do irmão, assim como Deus também não vai aceitar o pecado do irmão. Deus é todo piedade, então ele também nos dá esse dom. Dom da fortaleza é quando nós temos aquele dom de ter a coragem de seguir, a coragem de fazer, uma força que vai além das questões naturais. Então, diante de tantas dificuldades, né, com este dom nós transformamos os obstáculos em oportunidades. Tudo isso, gente, todos esses dons aí é a força de Deus, né, é a ação do Espírito Santo sobre nós. E o último dom, que é o dom do conselho, que eu acho que esse também tá bem... Na verdade, todos os dons estão em falta no momento no mundo, mas esse também tá bem em falta, tá sendo bem deturpado. Que é quando permite que o cristão saiba tomar algumas decisões oportunas e também saiba auxiliar os outros irmãos, né? Naquelas horas difíceis da vida, que eu não sei o que fazer, então... Isso nos ajuda a sermos verdadeiros cristãos, a atuar de forma com que a gente faça a vontade de Deus. Então, por meio desse dom, né, o Espírito Santo age e nos ajuda a discernir qual é a melhor maneira de agir corretamente e também no momento oportuno. Deu para perceber aí que todos os dons do Espírito Santo, ele nos ajuda a ter relacionamento com Deus, comigo mesmo, com o próximo e com toda a igreja. Por isso que a gente fala que daí também nasce a questão da igreja, né? Porque é quando a gente consegue se relacionar, tem essa restauração da igreja na terra e aí também com Deus. Então, nosso relacionamento com Deus é restaurado na sua plenitude, porque Jesus já foi para a ressurreição, foi para sua ascensão e agora manda o Espírito Santo para ver se a gente consegue andar sozinho com as próprias pernas, né? Depois a gente vai ver nos relatos da Bíblia quantas graças os apóstolos conseguiram depois de receber o Espírito Santo, de converter, de ter a coragem de anunciar o evangelho, muitas vezes de doar a sua vida. Então, se a gente quer fazer grandes coisas, nós precisamos pedir o Espírito Santo. Já falei isso aqui em outro vídeo. O Espírito Santo é aquele que nos dá força de seguir e de sermos cristãos, porque sem ele não dá, não. E aí, como que você vai passar o Pentecostes? Num evento da Renovação Carismática, na sua igreja tem algum evento especial, as missas, não esqueça, hein? Solenidade, você precisa participar dessas
Santas Missas. Confere aí quais são os horários da paróquia mais próxima, tá bom? E tem algum testemunho? Deixa aqui nos comentários também que a gente vai gostar bastante. Não esquece, a nossa missão depois de receber o Pentecostes, né, como deu pra perceber, é essa, de evangelizar aqui por meio das mídias sociais. Então nos ajuda com o seu joinha para levar a palavra de Deus, a verdade de Deus, né, cada vez mais longe. Dá seu joinha aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nem os vídeos aqui. Estamos lá no Telegram, no WhatsApp e também no Instagram. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!